né? Muito grande. A gente aumentou muito a quantidade de idosos. E isso fez com que os nossos clientes também, os nossos pacientes, fossem também muitos idosos, né? Então, assim, acabou gerando essa demanda. Todo mundo de vocês sabe disso, tá bem? Agora, vamos descolar um pouquinho essa história da gente ser só profissional da saúde, né? Seja na enfermagem, na fisioterapia, na medicina, né? Seja na psicologia. Vamos descolar um pouquinho mais. Você veja, gente, que cada um de nós aqui já convive um pouco mais com pessoas mais idosas, tá certo? E já presta também um pouco de assistência a essas pessoas mais idosas. Então, você veja que isso aumentou o número de clientes com problema sendo idosos, aumentaram o número de pessoas da nossa família sendo idosos, porque as pessoas estão vivendo muito mais. Estão vivendo muito mais. Hoje, né, quando você imagina, se eu estivesse falando com vocês 20 anos atrás, eu estaria falando de uma expectativa de vida que não passava um pouquinho de 60 anos. Hoje nós estamos com 78 anos, é muita coisa, tá certo? Então, por isso que a gente tem que se dedicar a essa assistência. Mas eu queria começar dizendo para vocês o seguinte, gente, quem imagina que todo velho precisa de assistência, está errado, está errado. Eu queria pontuar uma coisa bacana, que é possível você envelhecer com saúde. É possível você envelhecer sem precisar da assistência, sem precisar da ajuda de outras pessoas, sem representar um cliente para um serviço de saúde. É possível. Para isso, nós damos o nome de senescência, que é o processo normal do envelhecimento. Esse processo que é muito interessante, gente, e que todo mundo aqui, eu vejo que vocês são todos jovens, né, tem toda a condição de ter esse envelhecimento bacana, e a gente não precisar dessa assistência. Então, isso é importante a gente colocar. É possível ter um envelhecimento normal. É possível a gente ter 90 anos e a gente ter essa condição de estar dizendo, olha, eu estou bem, eu não preciso de assistência, não, eu não estou precisando, eu não sou um cliente, né? Não precisa me ver como velhinho, tomador de remédio e consumidor de serviço de saúde. Eu posso ser um velhinho diferente, eu posso ser um velhinho que estuda, eu posso ser um velhinho que namora, eu posso ser um velhinho que atua como cidadão na sociedade, eu posso ser um velhinho animado, pensando no futuro, tá certo? Não é só vocês, jovens, que têm que pensar no futuro, o velhinho também tem que pensar e pode pensar no futuro. Só que esta realidade que a ciência coloca, que é possível, tá bem, que a gente vivendo bem, isso não acontece para todo mundo. Isso acontece para uma pequena percentagem de pessoas. Existe um grupo de pessoas que vão ter muita dificuldade, vão se tornar clientes, tá certo? E que vão ter várias doenças. Então, uma coisa que é importante quando a gente fala em assistir alguém que é mais idoso, nós estamos falando de alguém que tem múltiplas doenças, múltiplas situações. Cada um de vocês aqui que está me escutando pode ver assim, que cada um, olha, um tem uma dorzinha, um tem uma queda de cabelo que incomoda, o outro tem uma asma, o outro tem uma tensão pré-menstrual, o outro tem uma diarreia que acontece de vez em quando, ou está acima do peso. Então, assim, a gente tem uma ou outra situação de doença. Agora, o indivíduo idoso, não. O indivíduo idoso ele tem muito mais situações de doença, tá certo? Ele pode ter diabetes, pode ter hipertensão, tá certo? Ele pode ter demência, que é o esquecimento, ele pode ter dificuldades, por exemplo, para escutar, para enxergar, ele pode ter problemas com dor, com dificuldade para caminhar, para se locomover. Então, assim, vocês vejam que o indivíduo idoso ele tem já esse componente, gente, esse componente que é a multimorbidade. Então, assim, olha, se a gente quiser fazer uma lista de prioridades aqui, a gente pode até fazer essa lista de prioridades que a gente chamou a atenção, né? Primeiro nós falamos do processo normal de envelhecimento, depois agora nós estamos falando das comorbidades, do indivíduo que tem múltiplas doenças ao mesmo tempo. Só que doença, gente, hoje em dia, doença tem cara de remédio. Então, a gente, além de ter múltiplas comorbidades, doenças, nós temos também
múltiplos medicamentos. E aí todo mundo tem que ficar atento a isso. E aí nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Como o remédio pode ser um problema, é uma faca de dois gumes, porque ele pode ser bom e pode ser ruim. Ele pode ajudar e pode atrapalhar, e muitas vezes ele atrapalha mesmo, tá certo? Então tem essas características que eu queria estar colocando para vocês, tá bem? E uma coisa importante para a gente assistir o idoso de maneira adequada, vocês vão ver, que isso acontece muito comumente, né? É a necessidade da gente fazer uma avaliação funcional. Ninguém precisa, quando a gente atende a jovens, a criança, a adultos, nós não precisamos fazer avaliação funcional. Para idoso, nós precisamos. Então, coloca aí como quarto item, né? O primeiro foi senescência, comorbidades, múltiplos medicamentos ou polifarmácia, avaliação funcional. Quer dizer, este indivíduo idoso, ele precisa que eu tenha um olhar e que eu analise isso para ele, tá certo? Eu quero ver como é que ele está funcionando. Não importa mais para mim, assim, não é a coisa mais importante para mim se ele tem 15 doenças, ou se ele tem 12 doenças, ou se ele tem 2 doenças. O que é importante quando eu avalio o indivíduo idoso é se ele consegue andar sozinho, se ele segura bem o seu xixi, se ele tem continência fecal, se ele tem memória boa, se ele está localizado no tempo e no espaço. Olha que coisa importante. Então, vocês vejam que assistir ao idoso, a gente tem que começar já pensando nessa questão da gente fazer uma avaliação funcional. Isso aí é muito mais importante do que ficar vendo simplesmente que doença que ele tem e que doença que ele não tem. A avaliação funcional existe um monte de jeito. Olha, se a gente, não sei se vocês são como eu, que ficam nervosos quando vê escalas. Eu não gosto muito de escala, não. Eu acho irritante você ter que preencher uma escala. A gente preenche a escala para fazer trabalho de pesquisa, mas no dia a dia é ruim ficar preenchendo escala para conhecer melhor o seu cliente. E você veja que coisas fáceis de fazerem, né, da gente fazer. Vamos conversar. Primeiro que quando a gente está chegando próximo dele, a gente vê já como ele está andando, a gente vê como ele está conversando, a gente pergunta se ele consegue escutar o que a gente está falando. A gente tem que adequar a linguagem para aquela capacidade que ele está tendo ou não de estar conversando comigo. Isso é uma coisa extremamente importante, tá certo? Pode ser bom senso, mas tem gente que não tem esse bom senso, tem gente que não tem essa condição de ficar analisando. Isso é uma coisa que vale a pena a gente adquirir, gente. E tem algumas coisas interessantes na capacidade funcional, que você pedir para o indivíduo sentar da cadeira e levantar, isso já é um grande sinal de que a gente está bom ou não funcionalmente, tá bem? Então, assim, eu não quero complicar a cabeça de vocês, que para a gente fazer uma avaliação funcional, nós precisamos fazer 20 escalas e preencher um formulário desse tamanho. A avaliação funcional é saber como que esse teu cliente funciona. Pergunta isso, veja como ele funciona. Se ele enxerga bem, se ele te escuta bem, se ele fala bem, se ele tem controle sobre os seus esfíncteres, se ele consegue fazer as coisas sozinho, se ele toma banho sozinho, se ele consegue se lavar, se ele consegue preparar a comida dele. Então, gente, não precisa decorar aquele monte de coisa. Decora no dia da prova, tá certo? Mas não precisa. No dia a dia, a gente precisa mais ou menos saber se ele está funcionando bem. Isso que faz diferença. E para que serve saber que vai funcionando bem? Porque aqueles indivíduos que estão mais disfuncionais são aqueles que vão dar trabalho para a gente. Acredita nisso. São esses que vão dar trabalho. Se eu estou, por exemplo, trabalhando num ambulatório, ou numa enfermaria, ou num hospital, ou então eu vou lá no grupo do SESC fazer um trabalho com os idosos, esses indivíduos que têm dificuldade funcional são os que vão dar mais trabalho para a gente. Isso é uma coisa importante. E que é importante vocês estarem atentos a isso. Você veja, por exemplo, só o jeito dele andar, você já consegue fazer isso. E aí eu queria colocar um quinto item que cai na prova. É o conceito de fragilidade.
Entre todos esses idosos, ó, então eu tenho o idoso que está bacana, que consegue ser um prefeito de uma cidade, que consegue ser um professor, que consegue ser um cara que é chefe de uma empresa, ou consegue ser o pipoqueiro da porta da escola, ou consegue ser o sorveteiro do lado do Igapó. Este idoso é o idoso bom, robusto, que cuida da vida dele, que sabe que tem independência. Só que nós temos também o idoso mais ou menos doente, aquele que anda com dificuldade, aquele que enxerga mal, aquele que tem uma força um pouco menor, e temos de cada 10 idosos, mais ou menos 3 que têm fragilidade, a síndrome da fragilidade. Qualquer um de vocês que está trabalhando com a área da saúde aqui, querendo ou não querendo fazer geriatria, querendo ou não querendo trabalhar com velho, vai ter esse conceito na cabeça, fragilidade. Sabe quem que é o idoso frágil? Esse que faz 30%? É aquele indivíduo que está com baixo peso, aquele indivíduo que anda mais devagar ou não consegue andar, aquele indivíduo que tem mais cansaço, que tem dificuldade em fazer as coisas, aquele indivíduo que reconhece que ele tem uma força muscular, e a gente vê isso por um negócio de apertar, como se fosse um martelinho, que a gente vê a força muscular. Então, gente, chamar esse indivíduo de frágil é muito importante. Por quê? Porque este indivíduo, sendo frágil, ele representa um grande fator de risco. É para ele que eu tenho que ficar mais preocupado. Se eu tiver que gastar mais tempo com o indivíduo frágil, eu vou gastar mais tempo com o indivíduo frágil. Só para vocês terem uma ideia, a Covid mata idoso. Vocês vão falar, mata, a Covid mata idoso. Mas a Covid mata idoso frágil. O idoso robusto, que é o idoso que a gente chama de idoso normal, ele não morre tanto igual morre o indivíduo frágil. Então, nós temos que obrigação de ir atrás desse conceito de fragilidade, gente. Isso é uma coisa extremamente importante. Tá bom? Mais uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, para a gente começar a pensar em qualidade para assistência com o idoso. Lembrar que a doença do idoso é um pouquinho diferente da doença do indivíduo que não é idoso. Quando a gente fala da pneumonia, em qualquer idade, nós estamos falando de alguma coisa que eu conheço a causa, que eu sei por que aconteceu, sei o que vai acontecer e sei quais são as complicações. Quando eu falo da meningite, eu sei a causa, sei o que vai acontecer, sei as complicações, eu sei toda a história da doença. Agora, para o idoso, nós temos o conceito de síndrome geriátrica. É tudo muito mais ou menos junto e misturado. Por exemplo, sabe o que é uma síndrome geriátrica? É queda. Vocês sabiam, gente, que o idoso morre? A primeira causa de morte do idoso é doença cardiovascular, como em qualquer outra idade. Segunda causa, doença neoplásica. Terceira causa, doença infecciosa, como pneumonia. Tá certo? E aí entra as pneumonias dentro do hospital. Quarta ou quinta causa já é queda. Queda. O indivíduo que está lá, ótimo, todo mundo aqui deve ter uma avó que um dia caiu. Ele cai, bate, quebra alguma coisa, vai para o hospital, tem que ficar parado. Por conta disso, ele faz uma pneumonia e morre. Qual foi a causa? A queda. E aí, gente, a queda, qual é a causa da queda? Gente, a queda é um monte de coisa. A queda tem culpa. O óculos que está mal adaptado, tá certo? O aparelho de ouvido que o indivíduo não usa e não escuta direito e por isso ele se desconcentra, tá certo? A queda tem a ver com o remédio da pressão que a gente exagera e o indivíduo fica com tontura. A queda tem a ver com a diarreia que a gente não corrige e o indivíduo fica desidratado e fica mole e cai. A queda tem a ver com a falta de sono, com a falta de dificuldade com o sono, e quando eu começo a tomar remédio, tá certo? Na hora que eu estou usando a queda, eu amoleço as pernas e caio. A queda tem a ver, gente, com o tapete mal colocado, na sala. A queda tem a ver com a luz mal localizada no quarto à noite. Então, vocês vejam que a queda é um negócio muito complexo. Tá certo? E simples ao mesmo tempo, porque a maioria dos indivíduos que caem, cai dentro de casa. E a maioria dos indivíduos que caem dentro de casa, cai no banheiro, no quarto. Tá certo? Ele não cai porque ele sobe no telhado. Tá certo?
Então, isso é síndrome geriátrica, quando uma coisa acontece por inúmeras situações. Se eu perguntar por que a sua avó caiu, você fala, olha, doutor, tudo isso que você falou tem um pouquinho de coisa. E é verdade, a síndrome geriátrica é isso. E a síndrome geriátrica ela é interessante, gente. Ela é muito interessante, a síndrome geriátrica, porque ela representa um sinal de gravidade. O indivíduo que cai, a gente tem que ficar preocupado com ele sim. Mas quem são as outras síndromes geriátricas? A incontinência urinária, o xixi que escapa. Vocês sabiam? Vocês que estão... Eu estou vendo aqui que tem muitas moças, estudantes, tá certo? De cada 5 de vocês, quando vocês chegarem aos 60 anos, uma vai ter o xixi que escapa, a incontinência urinária, por incrível que pareça. Então, a incontinência urinária é muito comum e atrapalha, porque o indivíduo deixa de passear, deixa de namorar, o indivíduo começa a tomar pouca água para controlar o xixi. E o xixi, por que isso acontece? Isso acontece por conta de remédio, isso acontece por conta da falta de exercício para fortalecer a musculatura, isso acontece porque o indivíduo fica com dificuldade de se locomover até o banheiro. Então, a incontinência urinária também é uma síndrome geriátrica. Olha que coisa interessante. A incontinência urinária também é uma síndrome geriátrica. E sabe qual outra síndrome geriátrica que a gente conhece? Nós já vimos a queda e a incontinência urinária. Sabe qual é a outra síndrome geriátrica importante? Delirium. Todo mundo aqui já viu essa cena. Um indivíduo que estava bom, 70 anos, foi para o hospital fazer uma cirurgia de próstata. Cabeça boa. Ninguém falava que ele era caduco nem nada. Cabeça boa, tá certo? Aí ele vai lá e chega lá, sonda para um lado, jejum para fazer exame, falta de visita, tá certo? Luz acesa o tempo inteiro, tá certo? Remédio para dor, remédio para antibiótico. E aí o que acontece com ele? O parafuso desparafusa. Isso chama-se delírio. Delírio, que acontece muito mais entre os idosos. Só que, gente, sabe como é que a gente trata o delírio em hospital? Infelizmente, como é que a gente trata? Segurando, amarrando, dopando os indivíduos. Está errado. A gente tem que corrigir a situação. Você sabe como é que previne o delírio? Se você oferecer para esse indivíduo idoso que vá para o hospital, mas leve o seu pijama, olha que coisa bacana, levar o seu pijama faz diferença isso. Você pode oferecer para ele que ele vá ao hospital, mas que leve a sua dentadura, o seu óculos, o seu aparelho de ouvido, que leve a sua Bíblia, tá certo? Que possa receber a visita de um parente ou até ter um parente que fique junto com ele. Essas coisas já mudam o delírio, que é outra síndrome geriátrica. E quando a gente quer assistir bem aos indivíduos idosos, nós temos que falar o seguinte, olha, nós precisamos tratar, lidar melhor com o delírio. E os profissionais de enfermagem têm uma preocupação maior com o delírio, porque é ele que identifica o delírio, e é ele que consegue fazer esse tratamento e essa prevenção. Fazendo o quê? Criando um ambiente melhor possível, para que ele não estranhe tanto, para que ele se hidrate de maneira adequada. Nós temos que estar preocupados com isso, gente. Quando a gente fala de assistência ao idoso, a gente tem que começar a pensar que esse indivíduo idoso, ele tem uma coisa muito importante. Ele tem algumas características que nós, profissionais de saúde, temos que saber. Temos que saber. Por exemplo, ele tem menos água no corpo. Sabia que ele tem menos água no corpo? Então, assim, se todos nós aqui vamos imaginar que você, com 60 quilos, 50 quilos, você vai ter aí 10 litros de água no seu corpo, a sua avó vai ter muito menos, proporcionalmente. Em compensação, ela tem gordura a mais no corpo. Só que tem uma coisa mais doida ainda. Além de ter pouca água no corpo, tem menos sede. Então, você veja que o profissional que lida, e não é só médico, enfermeira, fisioterapeuta, é você que está trabalhando, por exemplo, com educador físico, que trabalha com idoso, é você que é uma professora que vai trabalhar numa escola que atende a adultos. Nós temos que lembrar de oferecer água para esses indivíduos. Sabia? Uma coisa muito importante, oferecer água, oferecer líquido. Por quê? Porque espontaneamente, pela sede, ele não vai reclamar disso.
E nós, profissionais, temos que estar proporcionando isso. Uma coisa importante também é a questão do equilíbrio, tá certo? Quando eu falei para você que a queda é uma coisa importante, ela é também porque o desequilíbrio atrapalha muito. E aí, gente, o envelhecimento, a cada ano que você passa depois dos 30 anos, tá certo? Porque o envelhecimento começa em torno de 20 anos. Com 30 está todo mundo bastante envelhecido, tá certo? Mas a cada ano que você passa depois dos 30 anos, você vai diminuindo a sua musculatura. Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam isso? Você vai diminuindo a sua musculatura. Então, se você vai diminuindo a sua musculatura, e que a gente chama isso de sarcopenia, essa falta de músculo vai fazer falta na sua vida. Muitas vezes você vai ficar desequilibrado por conta desse músculo que está diminuído. Muitas vezes você vai cair por conta disso. Muitas vezes você vai ficar mais fraco por conta disso. Você veja, a dengue é uma doença chatíssima, não sei se alguém aqui já teve, mas para o idoso ela é muito mais chata, porque machuca mais e machuca o quê? O músculo também. Quando a gente fica 15 dias sem fazer exercício, por exemplo, agora nessa semana, que ficou frio, ficou chovendo, todo mundo ficou em casa, embaixo do cobertor. A gente atrofia o músculo, mas o idoso atrofia muito mais. Então, assistir ao idoso de maneira adequada significa, gente, ajudar também a fazer com que ele tenha uma quantidade de músculo maior. Isso é um desafio enorme para a gente. Isso é um desafio enorme para a gente. E isso vai respingar, sabe aonde? No remédio. Eu não disse para vocês que o remédio é a grande encrenca para o idoso? E que o serviço de saúde, muitas vezes, quando ele quer resolver as coisas com remédio, ele mais atrapalha do que ajuda? Gente, nós temos que parar com essa história. O remédio, muitas vezes, mais atrapalha do que ajuda. Vamos parar de achar que tem um remédio maravilhoso para tudo. E a gente vai pensar o seguinte, vamos imaginar que nós não estamos no Covid, tá? Não estamos no Covid. Os hospitais estão cheios de idosos. Mesmo antes do Covid, os hospitais ficavam lotados de idosos. De cada 5 idosos que está num hospital, um está lá por conta de algum remédio. Por conta de algum remédio. E quem é o culpado por esse remédio? Eu acho que tem bastante culpa aí. Primeiro, o médico que prescreve muito fácil, tá certo? Resolve o problema do indivíduo, o problema dele com remédio, e nem sempre é assim. Segundo, os profissionais da saúde, que não são os prescritores, a enfermagem, a fisioterapia, a psicologia, o serviço social, a fonoaudiologia, não são prescritores, mas eles são vigiadores de remédio. Você da enfermagem, você da fisioterapia, você que não da nutrição, que percebe que uma pressão está baixa, você pode e deve chamar a atenção de que aquele remédio está exagerado, de que o controle do diabetes está exagerado, de que o remédio para dormir está exagerado. Isso é importante. Então, os indivíduos, os outros, então, o profissional médico é culpado, o profissional não médico também é culpado, e o indivíduo é culpado, o cliente. Um pouco ele tem de culpa, sabe por quê? Por causa da automedicação. Você veja o que a gente está vendo agora com essa história do Covid, tá certo? As pessoas usando cloroquina e ivermectina, sabendo que não vai ter efeito que esperava, mas gosta de automedicar. Você veja como a gente tem automedicação que também repercute no controle desses remédios. E aí, gente, por que é importante isso? Por que é muito importante isso? Porque, na verdade, a gente precisa entender que o corpo do indivíduo mais idoso, ele é diferente com o remédio. Ele é diferente. Se você dá um remédio, tá certo, que precisa se grudar na gordura, ele vai estar controlado em vários lugares. Então, é importante a gente entender as diferenças que acontecem para esse indivíduo. O mesmo remédio, por exemplo, o antibiótico, para o indivíduo idoso, pode dar mais efeito colateral. Um remédio para dormir, gente, um remédio para dormir. Quando a gente toma remédio para dormir, ele dura 8, 12 horas dentro do nosso corpo. E o indivíduo idoso? O indivíduo idoso, quanto tempo esse remédio dura? Ele dura mais do que um dia. E aí você vê aquele indivíduo idoso, no outro dia, sonolento, desanimado, xoxo lá no sofá.
você fala o seguinte: isso é normal do envelhecimento. Isso não é normal do envelhecimento. Isso não é normal do envelhecimento. A culpa disso é o remédio que ainda está lá na cabeça do indivíduo e que a gente deixou escapar. Então, gente, muito remédio atrapalha e atrapalha muito o atendimento ao idoso. Então, hoje, vocês vejam que para a gente dar uma assistência com qualidade, nós vamos precisar ter um olhar para tudo, inclusive para entender que remédio não resolve tudo. Agora, o que é bom? O que é bom? Aonde é uma coisa boa para o envelhecimento? Poxa vida, isso não é novidade para ninguém. Coisa boa para o envelhecimento é comida legal, gente. Se a gente come proteína, se a gente come condição nutricional adequada, nós temos músculo, nós temos condição nutricional. O grande problema, a obesidade é ruim para jovem, para idoso nem tanto. Para idoso, o pior é perda de peso. O idoso muito magrinho é muito complicado. Então, comida é importante, gente. E as pessoas querendo vitamina na farmácia. A vitamina está na quitanda. É na quitanda que a vitamina tem. Tá certo? É esse que a gente tem que buscar. E a gente tem que orientar. Nós, profissionais, temos que orientar isso. A gente fica, não sei, não, tem que orientar, tem que falar que tem que comer direito. E a outra coisa que é extremamente importante, exercício físico. Exercício físico. Ah, mas doutor, mas agora... Gente, tudo é exercício físico, descer e subir escada é exercício físico, andar dentro de casa é exercício físico, dar uma volta no quarteirão com máscara é exercício físico, tá certo? Agora, é impressionante que a gente conhece esse remédio chamado exercício físico tão bem e a gente não prescreve, não insiste, não exige do indivíduo que ele faça isso. Então, assistência de qualidade é também provocar isso. Agora, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o envelhecimento, gente, você veja que nós estamos falando de um envelhecimento que deixa a gente vulnerável. Deixa com o pulmão um pouco mais fraco, deixa com o coração um pouco mais fraco, deixa com a pele um pouco diferente. Tá certo? Eu costumo dizer que o envelhecimento piora muito a carcaça. E piora, né? Piora. Todo mundo, tá certo? Você pode ver, você pegar uma foto minha de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, e agora essa foto vai ficar diferente. A piora da carcaça faz uma grande diferença. Só que tem uma coisa muito importante que nós que vamos atuar com o indivíduo idoso temos que saber. O miolo melhora, gente. O miolo melhora. O indivíduo idoso ele tem uma gratidão muito mais espontânea, o indivíduo idoso tem uma generosidade muito mais espontânea, o indivíduo idoso tem uma sensibilidade, tem uma saudade, tem uma paixão muito mais forte. A avó das pessoas não é mais amorosa porque ela não tem o que fazer, não. Ela é mais amorosa porque 70 anos deixa o coração mole. Mole não de mole, de frágil, mole de fácil. A gente fica com o coração fácil, a gente fica com a saudade fácil, a gente fica com a sensibilidade fácil. Isso é muito importante, tá certo? Agora, se você é profissional e vai atuar com o indivíduo assim, é importante, gente, é muito importante. Pelo menos, sabe para quê que é importante isso? Até para que eu entenda o caminho que eu tenho que cursar, como eu chegar nesse indivíduo. Entendeu? É um indivíduo que tem uma resposta para a vida da gente. A gente tem uma resposta. A gente se preenche também pelo esse amor fácil que ele tem. Isso é tão bacana. Isso é tão bacana. Nós que trabalhamos com idosos, nós todos os profissionais que vamos trabalhar, ou você que é estudante, ou você que já trabalha, ou você que cuida de uma pessoa idosa dentro de casa, tem que lembrar isso. Como a sensibilidade melhora a cada ano. É como se a gente perdesse o fio branco aparece e o coração amolece. A ruga aparece e a saudade fortalece. É verdade, gente. É impressionante como o envelhecimento faz com que o miolo fique melhor. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. A gente ganha muito
quando a gente faz com que a gente lida com o idoso. A gente ganha muito. Por quê? No mínimo, nós vamos melhorar a maneira que a gente envelhece. No mínimo, nós vamos melhorar essa percepção do envelhecimento. Nós vamos mudar a esperança em relação ao envelhecimento. Nós vamos mudar a expectativa que eu tenho em relação ao envelhecimento. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Quer dizer, uma coisa que vai mudar a minha trajetória. Então, gente, é isso. Quando a gente para aqui, todos nós, estamos em 75 pessoas nesse momento. De alguma maneira, cada um de nós tem um interesse por essa história de lidar com o envelhecimento, de lidar com a pessoa idosa. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender essas características que fazem o idoso ser diferente, tá certo? Tanto como mais vulnerável, quanto mais com risco de ter problemas, mas também que faz diferente como um indivíduo com maior potencial afetivo, com maior potencial de paixão, de gratidão. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque se a gente falar o seguinte, não, olha, eu não quero nem trabalhar com idoso, eu não quero nem cuidar de idoso. Não. Se você não quiser nada disso, você se prepare para o seu próprio envelhecimento. Porque todos nós aqui estamos passando por esse processo de envelhecimento. E a gente precisa que esse processo de envelhecimento dê para a gente a esperança. Puxa, é legal envelhecer. Tá certo? Ou está sendo legal, está sendo ruim nisso, mas está sendo bom naquilo. Tá certo? Então eu preciso aprender a lidar com isso. Então, gente, esse é o convite que eu faço para vocês. Que a gente entenda a doença, a situação do idoso, tá certo? Diante das suas mazelas, né? Tá certo? Nós falamos aqui da síndrome da fragilidade, do risco de queda, do delírio, da incontinência, da demência. É muito alta a quantidade de gente que vai demenciar, gente. Nós estamos em 77 aqui nesse momento. Sabe quantos de nós vai chegar aos 80 anos? Se todo mundo chegar aos 80 anos aqui, sabe quantos de nós vamos chegar com demência, gente? Em torno de 250. Desculpa, de 25. Tá certo? Então, você veja, 25 de nós aqui vamos ter demência mais para frente. Olha que coisa importante. Olha, outra coisa que eu queria desmistificar para vocês, assistência ao idoso e a instituição de longa permanência, que é o que a gente chama de asilo, tá certo? É muito importante que a gente fale o seguinte, existem alguns idosos que estão em desvantagem social e que vão precisar morar numa instituição de longa permanência. E muitos de nós vamos trabalhar numa instituição de longa permanência. Isso não tem nenhum foco de roubo de dignidade. Isso é digno. É digno isso. Tá certo? Então, nós temos que estar lidando com isso, nós temos que estar fazendo com que a gente consiga lidar com esse idoso nesses vários cenários da melhor maneira possível. Então, é isso que eu queria estar dividindo com vocês, mas eu queria escutar vocês. Queria que alguém ligasse o áudio aí, falasse alguma coisa, eu queria escutar, eu queria comentar, eu queria estar discutindo, dividindo com vocês, já que a gente não consegue fazer isso pessoalmente, tá certo? Quem gostaria de fazer algum comentário? Quem gostaria? Imagina você já abriu o microfone. Mãe, para! Mãe, você nem dá pra... Abriu, a Elaine abriu o microfone. Vamos lá? Quem gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Por favor, seja bem-vindo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor, como geriatra, como o senhor vê a questão da espiritualidade da pessoa idosa diante dos sofrimentos que ela vem enfrentando, diante dos eventos estressores que ela enfrenta, né? Como que o senhor, como geriatra, tem qual a percepção do senhor em relação a isso? Haja visto que hoje nós temos muitos estudos
né, já assim, avançando um pouco mais sobre essa questão, e eu fiz um trabalho na longa permanência, e eu percebi, assim, muita demanda do cuidado espiritual. Olha, Elaine, que bom que você fez essa pergunta. Que bom. Eu agradeço demais, porque eu estava doido para falar isso e achei que não ia ter tempo suficiente e que ia fugir um pouquinho. Mas olha que coisa interessante, que coisa interessante. A espiritualidade, antes, a gente achava que a espiritualidade era boa pela nossa fé, tá certo? Pela nossa fé de cristão, ou da Umbanda, ou de muçulmano. Cada um de nós tem uma fé. E a gente achava que isso era importante, os avós passavam para a gente essa importância, as pessoas passavam para a gente essa importância. Hoje, a medicina, a ciência já identificou isso, já mostrou que isso é verdadeiro, o que você colocou é muito importante. Você veja, se eu falei que o envelhecimento piora a carcaça e melhora o miolo, ele favorece demais a espiritualidade. E a gente ganha com as rugas, Elaine, a gente ganha, sabe uma coisa interessante? A gente ganha aquilo que você falou, resiliência. Resiliência, que é a capacidade da gente ter força, ter vontade, ter ânimo, ter estrutura apesar dos problemas. Você veja, não é fácil envelhecer com dor no joelho, dor na coluna, esquecido, fazendo xixi, tomando um monte de remédio, perdendo filhos, não é fácil as perdas. O envelhecimento, ele traz uma coisa interessante assim para a gente, porque ele faz a gente perder muitas coisas, tá certo? Tem gente que perde marido, tem gente que perde filho, tem gente que perde irmão. Perder irmão é muito difícil, então eu concordo plenamente com você. A espiritualidade é uma coisa extremamente importante e ela vai além da nossa fé. A ponto de que as nossas escolas teriam que estar provocando isso. A ponto de que a gente estimulasse a pessoa e que a pessoa falasse, olha, exercício, do mesmo jeito que a gente fala do exercício, tá certo? E da comida sem sal ou sem muito açúcar, a gente tem que falar da espiritualidade. Ela repercute e repercute muito na nossa vida. Isso que você percebeu na instituição de longa permanência, esse teu trabalho de conclusão, ele é muito interessante. Eu queria que você colocasse isso para fora, porque é a crista da onda, tá certo? É a crista da onda. Você eu faço parte de um grupo do G100, do grupo de envelhecimento sobre envelhecimento, que a professora Mara Solange, professora da enfermagem, que é responsável. Seria muito interessante que você mostrasse esses trabalhos, essa ideia de espiritualidade nos nossos grupos que a gente mexe com cuidadores de pacientes com Alzheimer. Tá certo? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua pergunta. Ai, muito obrigada, professor. E eu me coloco, sim, à disposição. Eu terminei meu doutorado agora em teologia e é exatamente sobre isso que eu trato, né? Eu fiz uma pesquisa de campo em 18 instituições de longa permanência para pessoas idosas e eu trato como essa pessoa lida com a espiritualidade diante, né, desses eventos estressores, mas eu também vejo um outro lado, que é a questão da equipe multiprofissional. Está preparada para dar esse atendimento? O médico tem essa formação? O enfermeiro, a TO, a fono, a nutricionista... E você colocou uma coisa muito importante, né? Quer dizer, a gente tem que ter essa capacidade, inclusive, de não julgamento, né? Uhum. Não é verdade? Porque o que é Sim. espiritualidade para mim é diferente do que é espiritualidade para você. Eu posso encontrar essa mesma espiritualidade que me faz mais saudável, física e mentalmente, de um jeito. Você pode encontrar a sua espiritualidade de outro jeito e que te deixa tão bem e tão com saúde mental e física, né? Muito bacana, tá bem? Eu vou deixar depois o meu contato, né? O meu telefone e o meu e-mail para vocês depois entrarem em contato, certo? Seja no Facebook, seja no Instagram, seja por e-mail mesmo. Eu vou deixar o meu contato para a gente conversar aí, tá bom? Valeu. Quero escutar mais gente. Quero escutar mais gente. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal da Liga, quer comentar alguma coisa? Oi, doutor. Na verdade, a gente tem aqui perguntas no chat. Ótimo. Vou ler para você uma delas, tá? Vamos lá. Uma pergunta do Instagram. Como eu posso abordar determinado tratamento a um paciente idoso que não adere ao tratamento proposto?
Poxa, isso é difícil, né? Agora tem uma coisa, ó. Normalmente as pessoas chamam os idosos de teimosos, tá certo? E eu vou dizer para você, com toda certeza, teimoso é adolescente, viu, gente? É duro fazer um adolescente, um jovem, fazer um tratamento adequado. O indivíduo idoso, ele é mais aderente, tá certo? Mas mesmo sendo mais aderente, quer dizer, ele faz mais o que a gente pede e os tratamentos, tem algumas resistências. Primeiro, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar em confronto com a questão cultural. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu encontrei já muito japonesinho, muito sério, porque japonês é um pessoal sério. Você fala, você está com açúcar alto, você não pode comer nada que tenha açúcar. Gente, esse coitado emagrece, passa mal, porque ele faz rigorosamente o tratamento para ele. Por quê? Porque culturalmente ele tem essa característica. Então, vamos tentar entender a cultura e tentar reconhecer essa diferença. Outra coisa, a gente não consegue nada com confronto, com conflito. A gente não consegue, a gente tem que ter sedução, a gente tem que ter contato. Eu, muitas vezes, como geriatra, aqui no consultório, eu percebo que eu quero pedir 4 coisas para o indivíduo. Quero pedir 4 coisas. Só que se eu pedir as 4 coisas no primeiro dia, ele não vai fazer nada disso, vai ficar assustado, nunca mais vai aparecer. Então eu peço uma, depois eu peço a outra, depois eu peço a outra, e depois eu peço a outra. Tá certo? Então, isso é uma sedução. É mais ou menos quando a gente quer enganar o pai, a mãe, quer pedir emprestado alguma coisa, ou quer falar que vai viajar, começa a falar de outras coisas boas, né? Para depois falar o que realmente quer. Mas é uma coisa assim que com o tempo a gente vai aprender. Tem mais pergunta? Sim. A próxima é, o pompoarismo, ele também é proposto para idosos, como mulheres mais novas, para reverter casos de incontinência urinária. Eu acho que seria a pessoa que dizer para prevenção da incontinência. Eu acho que a questão é do trabalho muscular da pelve, certo? Funciona muito bem. A incontinência urinária, o principal tratamento dela não é remédio, não é cirurgia, é exercício da pelvis, né? E que a fisioterapia faz muito bem. Existe uma especialidade só para isso, tá certo? Funciona muito bem. Entrou uma pergunta aí que eu vi no chat do Lucas sobre a desmedicalização. A gente chama isso de desprescrição. É o que está na moda também, sabe? Desprescrever. Vocês já repararam, gente? Vocês já repararam o que tem de gente tomando remédio para omeprazol, tá certo? Pantoprazol, o que tem de gente tomando remédio para labirintite, o que tem de gente tomando remédio para dormir, o que tem de gente tomando vitamina, o que tem de gente tomando hidroxicloroquina. Quer dizer, então você veja que tem muita gente tomando remédio que poderia ser desprescrito, porque a gente faz diferença quando a gente tira remédio. E eu quero chamar a atenção. Quem é que fica responsável pela desprescrição? O profissional médico que vai fazer a orientação final, mas o alerta, a vigilância é de todo mundo. De todo mundo. Eu vejo muito aqui no consultório isso. O indivíduo fala assim, doutor, a minha filha está achando que a minha tontura está vindo desse remédio. O senhor acha que é possível? Então, você veja, a filha que foi a pessoa importante para pontuar isso, temos que reconhecer. A desprescrição é uma coisa extremamente importante. Mais pergunta aí? Sim. Como abordar um idoso com Alzheimer no período da pandemia com a rotina familiar alterada? Vixe, Maria, isso é difícil demais. Porque é o seguinte, como a gente fala para o Alzheimer, vamos imaginar antes da pandemia, tá bem? Ia vir no consultório, um paciente com Alzheimer ia falar o seguinte, sabe o que você tem que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que dar movimento para o seu pai. Você tem que levar ele no supermercado, você tem que andar com ele no lago, você tem que levar ele, quando você vai na farmácia, você leva ele, você convida os amigos dele para vir na casa dele, você leva ele na casa dos amigos dele, você junta os netos para fazer um café, tá certo? Você não deixa de levar ele na igreja, no grupo da igreja, você não deixa de levar ele no grupo do SESC. Por quê? Porque tudo isso faz uma diferença enorme para a doença de Alzheimer. Não só para o Alzheimer, para muitas outras doenças.
Só que agora nós não podemos nada disso. Então é muito difícil. É muito difícil. Então nós temos que usar recursos, talvez esse, né? A imagem, usar celular, usar o computador e tentar fazer com que no núcleo dentro de casa a gente consiga fazer isso. É muito importante, gente. Eu estou vendo que as pessoas com Alzheimer... Aliás, está todo mundo pior, né? Nessa pandemia eu vejo que todo mundo está pior, todo mundo está mais depressivo, todo mundo está mais ansioso, todo mundo está dormindo pior, todo mundo está acordando pior, todo mundo está sofrendo mais, tá certo? O paciente com Alzheimer está sofrendo muito mais com isso, né? Então, isso que você colocou é uma coisa muito difícil e assim, eu só espero que não seja aumentando o remédio, que a gente consiga controlar ele com agora, tá certo? Tem que aumentar o esforço. Agora, o mais legal é que a pandemia vai acabar, tá certo? E a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente achava que era importante. Eu escutei aí sobre diabetes emocional, né? Você veja que o controle da glicemia é importante, gente. O importante da glicemia é importante, é muito importante mesmo. Muitas vezes, quando você está emocionalmente comprometido, você compromete outras coisas. Então, por isso que a saúde mental, a saúde psíquica, está grudada com a saúde física, grudada. Se eu estou pior emocionalmente, eu fico pior da minha pressão, de infarto, de derrame, de tratamento de câncer, de tratamento da Covid, tá certo? Então, assim, é muito importante que a gente cuide também da saúde mental. Por isso que a gente fala, todo mundo tem que ficar atento a isso. A saúde não é só a saúde física, é a saúde psíquica que precisa também ser trabalhada para o indivíduo que envelhece. Mais pergunta? Tem uma outra aqui. Como funciona a questão de tirar medicação que não faz mais efeito no corpo do paciente idoso? Você veja que interessante, ó. Como funciona, é difícil também, né? O que a gente tem que fazer? Não ter preguiça e não ser covarde. Trocar, tirar. Por exemplo, eu tomo omeprazol faz 2 anos, doutor. Espera aí, vamos ficar sem ele um mês para a gente ver como é que fica? Por quê? Porque o omeprazol diminui a absorção da vitamina B12. A vitamina B12 atrapalha o cérebro. Então, você veja que o uso do omeprazol pode gerar outros problemas. Tá certo? Tá bem? Então, por exemplo, eu tomo remédio para o diabetes e a minha diabetes está mais muito controlada. Como é que eu faço para diminuir, para desprescrever? Eu vejo como é que fica. E o pior é remédio para dormir. Tá certo? Primeiro, como dorme alguém depois dos 50, 60 anos, gente? Vocês acham que alguém que dorme depois dos 50 anos, tá certo? 60 anos, dorme a noite inteira profundamente? De jeito nenhum. A gente, aos 50, 60 anos, a gente começa a acordar mais vezes, é um sono mais superficial. Esse é o sono normal, esse é o sono que ajuda o indivíduo a viver bem no outro dia, tá certo? Sono profundo que eu não vejo à noite, eu só consigo se eu encher de Rivotril na cabeça, se eu encher de remédio na cabeça. Então, sempre quando você vai desprescrever, o indivíduo vai falar, eu dormia melhor com o Rivotril, mas é lógico, mas esse normal, esse melhor é um doping. É um doping, tá certo? É muito importante que a gente consiga falar o seguinte, primeiro, eu vou tirar esse remédio devagarinho, e você vai perceber que a noite não vai ser tão boa como você tinha. Mas você vai me contando o que é que está ruim na sua noite, e eu vou podendo te ajudar, tá certo? É mais ou menos isso, tá bem? Mais perguntas, gente? Estamos em 76 pessoas. Que prazer estar com vocês todos aqui, viu? Muito prazer. Mais perguntas? Tem Pois uma não. pessoa que perguntou se o efeito da medicação, ele demora para começar a fazer efeito no organismo do idoso. Então, depende muito de que medicação. Por exemplo, o remédio para depressão, ele demora no mínimo 3 semanas. E até mais, hein? Até mais. Então, é comum a pessoa começar a tomar o remédio para depressão um dia e achar que no outro dia está melhor. Não, tá? Ele demora tempo, tá certo? A própria osteoporose, tá certo? A osteoporose também ela faz com que a gente tenha um tratamento mais longo,
tá bem? Agora, alguns medicamentos são imediatos, remédio para dor é imediato, tá bem? Então, a gente vai ter que entender, depende muito de que remédio nós estamos falando, tá bom? Mais perguntas, gente? Vamos conversar sobre os indivíduos idosos, né? Pode mandar as perguntas. E uma coisa interessante que eu acho importante que todo mundo aqui entenda é respeitar o indivíduo idoso como um patrimônio, né? É um indivíduo que teve uma vida, né? Teve uma história, tem as suas cicatrizes, tem as suas dificuldades. Precisa ser respeitado. Ele é um indivíduo que veio antes, construiu essa cidade bacana, tá certo? Muitas vezes a gente reclama com o avô da gente que está muito desatualizado. Mas, gente, ele tem outros valores. Ele foi construído com uma outra coisa. Nada como envelhecimento para a gente perceber isso. Eu estou falando isso agora não como médico, eu estou falando isso como um filho. Eu fui um filho prepotente, achando que eu sabia tudo e que ninguém mais sabia nada. Tá certo? E vejo como a gente perde com isso. Tá certo? Então, a gente tem que olhar o outro lado do indivíduo idoso com as suas características. Tá certo? Com as suas belezas. Tudo isso, tudo na vida é isso, né? Da gente enxergar a beleza de cada um, tá bem? Porque, gente, olha, todos nós vamos envelhecer, se Deus quiser. Todos nós vamos atender e trabalhar com o indivíduo idoso, mesmo que a gente não queira fazer especificamente a geronto e a geriatria, porque vai ter idoso para tudo quanto é lado, tá certo? Porque as pessoas estão vivendo muito mais, tá certo? Então, esse é o desafio que a gente tem. Comentários? Doutor, Diga. eu tenho, na verdade, mais uma dúvida minha. Em casos de violência doméstica, como a gente, os profissionais, eles podem perceber, né, até na hospitalização, ou proceder diante disso? Olha, você colocou uma coisa importante. Você vê que eu estou falando de amor ao idoso, de respeito ao idoso, e quando a gente vai ver estatística de violência doméstica, gente, é grave. É grave. Não pense você que violência doméstica é o idoso que apanha, não, viu? Não é isso, não. Existe idoso que apanha. E existe idoso que é agredido. Mas a violência, ela vem de uma maneira diferente. Ela vem na forma, por exemplo, de sedação exagerada, de uma violência de não oferecer o melhor tratamento possível, a violência de oprimir, de não dar liberdade, de perceber que o indivíduo não tem, ele fica restringindo. Tem filho que até hoje reclama que o idoso vai namorar. Isso é violência. Violência contra a própria identidade dele, tá certo? Então, cercear a independência, a autonomia, a violência do ponto de vista de muitas vezes, deixar o indivíduo limitado dentro de um ambiente de casa. A violência não é levar para asilo, não, gente. O asilo a gente vive muito melhor. Eu frequento o asilo, ninguém no asilo. Eu vi para você que lá no asilo tem pouca gente triste. Tem muito pouca gente triste. Na porta do asilo tem gente triste, mas lá dentro não tem gente triste. Agora, tem muita gente triste dentro de casa, vivendo esse ambiente. Existe a violência também, a violência econômica. Filhos dependendo da aposentadoria de pais. Filhos dependendo do esforço. O pai que construiu um sitinho, fez um sitinho a vida toda, e aí, nesse momento, o filho está usando para bem próprio, sem querer saber o que ele acha disso. Sabe? Filho querendo assumir as coisas do pai antes do tempo. Então, esse tipo de violência é uma coisa que acontece demais. O preconceito é violência. E como é que a gente lida com isso? A gente tem que alertar, porque muitas vezes respinga na questão na saúde. E a gente vai estar lidando com desses casos. Tá certo? Temos uma pergunta aqui da Júlia. Os familiares retirarem o medicamento de um paciente com transtornos mentais para passarem na perícia pode ser dado como violência também? Sem dúvida, né? É fraude, né? É uma fraude, é uma violência. Primeiro que é o seguinte, nenhum remédio está ali à toa, né? Tá certo? Se ele está à toa, ele tem que ser tirado. Agora, só tirar para passar na perícia, para ficar mais doido, né? Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Você veja aqui como a gente lida diferente com o envelhecimento.
com as pessoas envelhecidas. A mesma incapacidade do velho é totalmente diferente da criança, né? Uma criança que chora a noite toda, ninguém pede Rivotril para o pediatra para acalmar essa criança. Ninguém pede, tá certo? Uma criança que faz xixi toda hora, ninguém perde a paciência, tá certo? Vai querer ensinar o indivíduo. E você veja como a gente tem um pavio curto com o indivíduo idoso. Então, falta muito para a gente aprender. Então, nós temos que estar construindo uma sociedade onde o envelhecimento seja uma coisa, um mérito, né? Um presente, que a gente reconheça como presente, e não como um sacrifício, né? Quer dizer, é um presente que a gente ganha de Deus, né? Então, isso é uma coisa importante. Mais pergunta? Tem uma que... Como identificar os primeiros sinais de Alzheimer em um familiar? Olha... Pode falar. Interessante isso, né? Primeiro quando eu falei para vocês que 30% das pessoas acima de 80 anos vão ter Alzheimer ou demência, você fala, gente, então, na minha família tem 3 pessoas acima de 80 anos, um deles deve ter, tá certo? A gente fica pensando assim, né? Primeiro, não é só memória que atrapalha o Alzheimer. O Alzheimer, ele atrapalha... o Alzheimer ele atrapalha em algumas situações. Por exemplo, a memória é uma delas, tá certo? É uma delas, o aprendizado. Mas a localização espacial também é outra delas. Então, muitas vezes eu tenho memória boa, mas eu me perco na rua. E eu conhecia tão bem isso aí, mas agora eu me perdi, tá certo? Outra coisa, a execução de tarefa. Doutor, eu era ótimo para fazer um almoço para 20 pessoas na minha casa no domingo. Agora eu fico perdido, tá certo? Execução de tarefa, tá certo? Abstração, raciocínio, tá bem? Então, quando a gente começa a perceber isso e quando começa a interferir na vida da gente, existe uma dica muito interessante que é facinho. Quando o indivíduo idoso acha que ele tem a memória fraca e que ele tem alguma doença, e só ele acha, ninguém mais acha, nunca é doença. Agora, quando ele acha que ele está bom, que a memória dele está boa, mas todo mundo em volta dele acha que a memória dele não está boa, normalmente isso é doença, tá certo? Principalmente para aquele indivíduo que começa a ser repetitivo demais, tá certo? Mas aí a avaliação de Alzheimer tem que ser feita também por alguns testes importantes para a gente identificar isso. Tá bom? Obrigado, a Alba está falando excelente aula. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Pena que eu não consigo ver a cara de todo mundo, mas eu estou muito feliz aqui, só de saber que nós estamos em 76 pessoas interessadas em conhecer melhor essa história do envelhecimento e de como lidar com a velhice, é muito legal, tá certo? Eu queria fazer esse convite para vocês, né? Para que vocês, para a gente conversar mais, né? Então, assim, eu gravo alguns vídeos no Instagram, no Facebook, né, para a gente poder conversar, eu vi que vocês têm canal do YouTube também, para a gente deixar e para a gente poder estar usando mais isso, tá bem? Uma pergunta que foi feita aí de 90 anos, você pode ler para mim, de novo? Uma senhora de 90 anos que cozinhava? Uma idosa de 90 anos que gosta de cozinhar, porém já esqueceu por 2 vezes a boca do fogão acesa, a ponto do vidro estourar. Como fazer com que ela aceite de uma maneira sem se chatear de que algumas atividades não são mais seguras para ela realizar? Então, olha, eu acho... Primeiro é o seguinte, esse negócio de vidro também, na minha casa eu já fiz isso e meus filhos já fizeram, viu? De queimar o vidro. Eu acho que é bom tirar a tampa do vidro do fogão. Mas assim, não é por causa do primeiro episódio a gente tirar o indivíduo, porque a gente vai estar comprometendo a independência, a autonomia. Isso vale ouro, gente. Independência, autonomia vale ouro. Então é o seguinte, deixa por último, para poder tirar. É a mesma coisa, o indivíduo que gosta de dar passear, doutor, mas ele não sabe nem o nome da rua, como é que ele pode ir sozinho? Gente, vai, escreve põe uma pulseira, escreve o nome do telefone, não agora na pandemia, mas depois dá para fazer isso, tá certo? Eu acho, a gente não pode, concordo com a Elaine, tem muitas perdas já, a gente não pode comprometer mais isso, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado, ó. Muitas vezes a gente querendo proteger o indivíduo idoso, a gente reprime. Quando a gente tem uma criança que está aprendendo a andar, com 2, 3 anos,
e ela cai um pouco, a gente, por acaso, proíbe ela de querer tentar andar de novo? Não, a gente reconhece que aquilo faz parte do aprendizado, que aquilo faz parte da conquista dela. É a mesma coisa. Então, eu prefiro fazer o seguinte, cria um checklist para ela fazer o almoço. Então, ela fala, mamãe, olha, então a senhora vai seguir certinho aqui, acender o fogo, levantar a tampa e pegar, entendeu? Ou então, por exemplo, criar uma agenda para ela não esquecer daquilo, tá bem? Ou, entendeu? Então, assim, tentar não deixar ela sem fazer nada e ver o que ela está conseguindo fazer para ela poder fazer. Eu tenho vários pacientes com Alzheimer que conseguem fazer um café, tenho vários pacientes com Alzheimer que ficam responsáveis em varrer o quintal, em arrumar a cama, tá certo? Tenho vários pacientes de Alzheimer que conseguem estender a roupa. Isso tudo é muito positivo, gente. Isso é positivo, porque faz o indivíduo se sentir mais integrado. Agora, o isolamento da quarentena pode comprometer muito, 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 muito. Você me perguntar, ninguém perguntou ainda qual é o melhor remédio para Alzheimer. O melhor remédio para Alzheimer é exercício mental, tá certo? Isolamento social, ele faz com que a gente não use os nossos neurônios, tá certo? Ainda bem que nós temos computador, ainda bem que nós temos a tecnologia, mas o isolamento social e afetivo que a quarentena nos proporcionou atrapalhou demais a memória. Atrapalhou demais. Mais alguma coisa, gente? Diga. Tem duas perguntinhas ainda. Ótimo, vamos responder as duas perguntas. A ideia de hóspices do cuidado paliativo pode ser uma ideia para os idosos? Opa, se pode. É muito bom, gente. Por quê? Eu não falei de cuidados paliativos porque não deu tempo, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a doença chega a um ponto em que a gente não consegue mais reverter a doença. Poxa vida, vivemos aí 80 anos com dignidade, com qualidade. A gente tem o direito de morrer também com qualidade, com dignidade. A gente tem o direito de viver os últimos meses, os últimos dias, os últimos anos com essa qualidade. Não significa que nós vamos ficar, querer voltar. Não é isso. É viver, é morrer com dignidade, para que a morte seja fazendo parte da vida, tá certo? A morte mesmo como sendo um momento importante da nossa vida. Isso é muito importante também para quem está do lado, acompanhar esse processo. Então, os hóspices, que são lugares onde essas pessoas que têm doenças que a gente não consegue tratar, eles acabam indo. No nosso país é muito complicado, porque falta dinheiro e falta cultura para entender isso. Isso na Europa é muito comum. Tá certo? Mas eu acho que é uma possibilidade importante. Você viu que já apareceu aqui nessa reunião e cada vez mais vai aparecer. Então, eu concordo sim, eu acho que vai ser uma saída boa. Qual a última? A Rafaela perguntou se tem alguma estratégia para incentivar o idoso a tomar os medicamentos necessários quando ele não aceita ou quando não quer tomar. Eu tenho um monte de estratégia. Primeiro é o seguinte, ele tem que entender que é importante tomar. Tá certo? E entender a razão, tá certo? De cada remédio, tá bem? A razão para cada remédio. Colocar o remédio escondido, eu já fiz, eu não vou falar aqui, nunca prescrevi isso, eu já prescrevi remédio escondido no meio do pão, no meio da comida, isso já aconteceu. Mas não é a melhor forma, porque não é difícil você ficar fazendo isso o tempo inteiro, tá certo? Agora, o mais complicado é você familiar, você pode ajudar, melhorar a logística dele, usar o celular para tocar, juntar todos os remédios num horário só, apesar de que farmacologicamente não é a melhor opção, mas é melhor do que não tomar, tá certo? E tentar conversar com o prescritor, com o médico, para ver se ele não consegue simplificar isso aí. Porque se eu estou tomando 12 remédios, passar para 7, já vai ajudar bastante, tá certo? E a gente poderia simplificar, mas é uma estratégia muito importante. Agora, Rafaela, uma coisa importante, tomar remédio errado é pior do que não tomar. Tá certo? Então, nós temos que ter esse controle bem exagerado disso. Tá bom? Tudo bem, gente? Olha, acabou as perguntas. Então, em nome da LASAP, eu gostaria de agradecer, doutora, a sua disponibilidade em ministrar esse tema tão importante e que às vezes é deixado de lado. Então, foi um encontro muito enriquecedor. Muito obrigada pela sua presença. Tá certo, gente. Olha, eu que agradeço a oportunidade, tá certo?
eu fico muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, porque eu gosto de ver gente que está interessada com isso, tá certo? Vocês fizeram a minha noite melhor hoje, tá certo? Mesmo estando sem vê-los diretamente, sem poder conversar com vocês, tá certo? Estou muito feliz mesmo com isso, e tomara que eu tenha plantado um pouquinho dessa coisa, da militância por um envelhecimento bacana, tá certo? Dentro da cabeça de vocês, tá certo? Será um prazer estar em outros momentos com vocês, me coloco à disposição de vocês. Meu e-mail é marcoscabreira@uol.com.br, tá certo? Ou quem não lembrar, marcoscabreira@uel.br também dá, tá certo? No Facebook também é Dr. Marcos Cabreira Geriatria, no Instagram também, Dr. Marcos Cabreira, que a gente pode abordar alguma coisa, você pode dar uma dica. Doutor, fala um pouco disso, eu falo um pouco daquilo, e a gente vai estar conversando, tá certo? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Parabéns pela Liga, tá certo? De vocês estarem valorizando isso, tá bem? Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço a honra de estar aqui com vocês.